Que o Senhor esteja contigo em todo esse dia, lhe concedendo paz. Aqui é o pastor Eliseu Fausto e hoje entramos em nosso terceiro dia de exposição na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Até aqui, vimos que o apóstolo Paulo tem empregado todo o esforço para promover a unidade, santidade e paz entre os irmãos de Corinto. A unidade no lugar das divisões que haviam na igreja e foram tratadas nos primeiros 4 capítulos. A santidade no lugar da tolerância ao pecado e a paz no lugar da confusão do entendimento matrimonial, que foram tratados nos capítulos 5 a 7. E hoje estaremos nos deparando com um novo desafio e questionamento dos coríntios, porém agora, sobre os alimentos. As dúvidas eram se os irmãos deviam ou não comer carne ou alimento sacrificado. Convém notar que, do mesmo modo que o apóstolo Paulo tratou a questão da divisão dos primeiros 4 capítulos, ele também tratará da questão dos alimentos ou da carne sacrificada aqui nesses 3 próximos capítulos, pois o ensino não será breve, contendo a resposta em apenas um capítulo. Ele vai responder ao questionamento dos irmãos se utilizando de alguns argumentos. Primeiramente, no capítulo 8, ele vai explorar o entendimento daqueles que têm o conhecimento da inutilidade dos ídolos, e devido a isso, não se importavam em comer carne sacrificada a eles. E estes são considerados no capítulo 8 como grupo forte em Corinto. Mas o mesmo capítulo 8, o apóstolo Paulo informa que nem todos da igreja têm esse conhecimento verdadeiro sobre a inutilidade dos ídolos, e devido a isso, não entendem como correto comer carne sacrificada a ídolos. E o capítulo 8 serve de base para o desenrolar de todo o raciocínio da resposta do apóstolo Paulo à pergunta, sendo definitivamente respondida lá no capítulo 10. Bom, vamos iniciar a exposição do capítulo 8. Primeiramente, nos versículos de 1 a 3, o apóstolo Paulo afirma que os cristãos, de uma forma geral, têm um conhecimento sobre as coisas sacrificadas a ídolos e que este conhecimento pode trazer soberba ao possuidor dele, com exceção se este o subjugar ao amor a Deus. E o conhecimento que ele se refere no versículo 1 é explicado nos versículos 4 ao 6, onde ele menciona que o ídolo não é nada, pois o conhecimento que temos é que só há um Deus e Pai de todos e um Senhor, chamado Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também nele. Mas a questão problemática sobre este conhecimento é que nem todos os cristãos que antes de serem convertidos ao Evangelho e tinham o hábito de sacrificar animais aos ídolos e comer desses alimentos, reconheciam essa prática como sendo algo comum ou sem significado espiritual, de modo que a consciência deles eram expostas a sofrimento, onde o enfraquecimento espiritual os abatia quando eram de alguma forma expostos a comer da carne sacrificada a ídolos. Para que você possa compreender toda a questão envolvida, vou relatar o que os historiadores são unânimes em descrever sobre a cidade de Corinto. Havia na cidade o hábito de sacrificar os animais aos vários ídolos que existiam lá. E parte dessa carne sacrificada ficava com os sacerdotes, outra parte era queimada, e ainda outra era levada pelo ofertante. O ofertante realizava banquetes com a carne do sacrifício, e convidava seus amigos e vizinhos para comerem. Havia ainda alguns ofertantes que vendiam essas carnes nos mercados. Então, os coríntios que consideravam pecado comer carne sacrificada tinham que abandonar a prática de comer carne, enquanto outros que consideravam o ídolo como sendo nada não enxergavam nenhum problema em comer carne, mesmo tendo sido sacrificada a ídolos. Você conseguiu entender todo o contexto que estava envolvido? Essa era a questão que permeava a igreja de Corinto. E por esse motivo o apóstolo Paulo ensinou primeiramente aos fortes, aqueles que se consideravam conhecedores da inutilidade dos ídolos, que mesmo estando corretos em seu julgamento, precisavam suportar aqueles que se mantinham duvidosos sobre comer ou não comer da carne que era sacrificada, conforme o versículo 7. E a partir do versículo 8 até o término do capítulo, o apóstolo Paulo desenvolve o raciocínio de que os fortes devem usar da liberdade que têm para não comer carne, e assim estarão beneficiando aos irmãos que ainda têm dúvidas sobre a questão. O interessante é que o apóstolo Paulo afirma no versículo 8 que o alimento não tornará algum irmão melhor e nem pior diante de Deus. Por esse motivo,
Não há necessidade de firmar compromisso com algum tipo de alimento e, por causa deste compromisso, levar um irmão em Cristo a tropeçar na fé. E ele continua o raciocínio informando que se algum irmão fraco, ou que considera pecado o comer da carne sacrificada, ver o outro irmão forte, que não considera pecado, comendo, esse irmão fraco poderá ser estimulado ao retorno à prática pagã devido ao mau uso da liberdade do forte, conforme os versículos 9 ao 11. E essa atitude pode conduzir o irmão fraco a um esfriamento espiritual e até mesmo a um possível abandono da comunhão cristã. E se alguém que se diz forte na fé por causa do seu muito conhecimento, mas não tem como propósito de sua vida as práticas que servem para a edificação do seu irmão, seu conhecimento é invalidado, pois não está submetido ao amor. E nos 2 últimos versículos, o apóstolo Paulo crava a verdadeira atitude de um cristão forte, sendo ela o de não se deixar conduzir por alguma prática que prejudique algum irmão na fé. E ele mesmo se coloca como exemplo, afirmando que não comeria carne para que não fosse motivo de fazer um irmão tropeçar. É importante que você perceba que as palavras finais aqui do capítulo são importantes para se entender as palavras iniciais do próximo, onde o apóstolo Paulo continua se colocando como um exemplo de um bom uso da liberdade cristã. Vamos então ao capítulo 9. Observe que nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo faz uma série de perguntas. Pergunta se ele era livre, se ele era apóstolo e tinha visto o Senhor, se os irmãos de Corinto eram fruto do seu trabalho. Mesmo tendo como resposta o sim em todas essas perguntas, ele só se detém ao seu apostolado, que devia ser reconhecido na cidade de Corinto. E a partir do versículo 3, ele expõe uma série de perguntas em defesa ao seu apostolado. Mesmo diante de todas essas defesas, você não pode perder de vista o entendimento que mencionei no capítulo 8, onde o desenvolvimento do capítulo 9 vai esclarecer o bom uso da liberdade cristã para um fim único e exclusivo, o de glorificar a Deus. Pois aqui vamos verificar que o apóstolo Paulo se abdica de alguns direitos para salvar pessoas, que é a atitude correta daquele que, mesmo tendo conhecimento, subjuga-o ao amor. E ele inicia sobre alguns direitos básicos que ele, como apóstolo, devia desfrutar livre e gratuitamente dos coríntios, assim como os outros apóstolos desfrutavam. E ele cita os irmãos do Senhor e Pedro, pois esses, citados por ele, visitavam as igrejas, eram por elas abrigados e alimentados, sem receberem críticas por isto, mas ao que tudo indica, Paulo e Barnabé eram criticados se desfrutassem desse direito. Versículo 6. E para provar que o abrigo e alimento eram um direito dos apóstolos nas suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo cita pelo menos 3 argumentos da vida comum no versículo 7. O primeiro é sobre a convocação de um soldado para a guerra, pois quando alguém é convocado, ele não custeia a sua própria roupa e o seu armamento e a sua estadia no exército, mas é completamente bancado pelo comando do exército. O segundo argumento é sobre o lavrador, que ao plantar uma vinha tem o direito de desfrutar do fruto da sua plantação. E o terceiro argumento da vida comum é sobre um pastor de rebanho, que se alimenta do leite do seu próprio rebanho. E para não ficar somente com os argumentos da vida comum, o apóstolo Paulo também recorre à lei de Moisés, nos versículos 8 e 10, mencionando o livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, onde está escrito: não atarás a boca ao boi quando debulha. Interessante que fazendeiros eram proibidos pela lei de Moisés em impedir que os bois comessem dos trigos que ficassem pelo terreiro de debulha. E o apóstolo Paulo afirma que Deus, ao determinar essa prática, estava deixando como exemplo a ser seguido pelo seu povo de não negar bens materiais àqueles que lhes concedem os bens espirituais, conforme os versículos 9 a 11. Observe o versículo 12, onde o apóstolo Paulo afirma que, mesmo tendo plena ciência do direito de usufruir dos bens materiais dos coríntios, ele não fez, com o propósito de não levantar por si mesmo algum obstáculo para a aceitação do evangelho entre eles. Ou seja, o tema do bom uso da liberdade cristã, com o fim de glorificar a Deus, é novamente enfatizado aqui.
Mas ele esclarece novamente, e agora servindo-se das palavras de Jesus relatadas em Mateus capítulo 10 e versículo 10 e Lucas capítulo 10 e versículo 7, onde o Senhor ordena que os seus ministros fossem sustentados por aqueles que por eles eram ministrados. E o apóstolo Paulo poderia legitimamente usar desse direito, conforme os versículos 13 e 14. Porém, ele faz questão de deixar claro que mencionou todas essas coisas não com o propósito de começar a usar do direito que lhe é próprio, mas para evidenciar que seu propósito na propagação do Evangelho está além do que simplesmente se beneficiar com os direitos materiais. Versículo 15. E ele explica nos versículos 16 ao 18 que, mesmo tendo como obrigação a propagação do Evangelho, ele decidiu voluntariamente não se valer dos direitos que o Evangelho lhe concede, para que, servindo a Deus sem nada cobrar de ninguém, recebesse o galardão do próprio Deus e não de homem algum. Pois mesmo sabendo que não poderia deixar de pregar o Evangelho, ele decidiu pregá-lo voluntariamente, a fim de ser agradável a Deus e não de simplesmente realizar aquilo pelo qual foi chamado. Em resumo, o apóstolo Paulo poderia muito bem se valer da ajuda financeira dos coríntios, mas preferia viver por sua própria conta para que alguém não enxergasse que ele se utiliza da pregação do Evangelho como meio de ganho financeiro. Ainda que essa não era a verdade, poderia ser que alguém assim o compreendesse e, devido a isso, se reservou para não pôr tropeço na pregação do Evangelho. Esse é o primeiro argumento a favor do bom uso da liberdade cristã na vida do apóstolo Paulo. Vamos então ao segundo, a partir do versículo 19. Observe que, novamente, ele inicia o versículo afirmando sua liberdade. Porém, agora ele não se utiliza de uma pergunta, mas afirma diretamente que é livre e tem escravizado a sua liberdade a favor de ganhar outros para o Evangelho. No versículo 20, ele menciona duas classes de pessoas que ele agiu de forma semelhante para que fossem alcançados pelo Evangelho. A primeira classe eram os judeus, que ele se fez como eles para alcançá-los. Essa primeira classe não era difícil para o apóstolo, já que ele conhecia os costumes judaicos. Tanto é verdade que em todas as regiões que chegava, primeiramente visitava sinagogas pregando o evangelho aos judeus. A segunda classe citada no versículo 20 possivelmente se refere aos cristãos que ainda entendiam que deviam viver debaixo da lei. O apóstolo Paulo, a fim de ganhá-los, se fazia como um deles para introduzir o evangelho verdadeiro. Convém mencionar que a lei na qual o apóstolo Paulo não estava debaixo dela para servir era a lei civil e cerimonial, pois nenhum ser humano está livre de servir a lei moral, como expressa nos 10 mandamentos. No versículo 21, ele menciona que se igualou àqueles que vivem sem lei, que eram os gentios, com o mesmo propósito de ganhá-los para Cristo. Agora, no versículo 22, ele inclui os fracos, como aqueles que ele também havia se tornado semelhante, a fim de salvá-los. Toda essa empatia do apóstolo Paulo para com aqueles que se relacionava visava o único objetivo de cooperar com o Evangelho, segundo o versículo 23. Nos versículos seguintes, do 24 até o 27, o apóstolo Paulo se utiliza da figura dos Jogos Olímpicos que eram realizados na cultura do mundo antigo para poder incentivar os irmãos a se dedicarem ao Evangelho. E os atletas que participavam desses jogos eram corredores de curta e longa distância. Corriam nos jogos do Istmo, que era o mais conhecido entre os coríntios. E também menciona os jogos de luta. E a preparação desses atletas era rigorosa, pois exigia muito esforço e dedicação no período de 2 anos até se apresentarem na arena. E o apóstolo Paulo se utiliza desse esforço empregado pelos atletas na busca de conquistar uma coroa momentânea para incentivar os coríntios a se empenharem com todo o seu ser em um só objetivo, de conquistar a coroa que nunca será destruída, a glória eterna. E é com esse objetivo sempre em mente que o apóstolo Paulo declara ele mesmo se reduzir à escravidão, sendo livre, para que de nenhuma forma ele venha a ser desqualificado por uma atitude desassociada do amor a Deus e ao próximo. Quando o apóstolo Paulo inicia o capítulo 10, ele permanece com o mesmo raciocínio da liberdade cristã. Porém, agora ele se volta para os israelitas que não fizeram bom uso da liberdade que receberam. No capítulo anterior, ele deu vários exemplos do bom uso da liberdade em si mesmo.
Nesse capítulo, ele vai demonstrar que também é possível fazer um mau uso da liberdade e sofrer consequências irreparáveis, como ocorreu com os israelitas. Nos primeiros 4 versículos do capítulo 10, o apóstolo Paulo deseja esclarecer plenamente aos irmãos de Coríntios que os israelitas que foram libertos da escravidão no Egito receberam de Deus alguns benefícios que os possibilitavam serem conhecidos como seu povo. E ele cita pelo menos 3 eventos que reconhecidamente demonstrava que Deus estava com o povo de Israel. O primeiro evento é que eles foram batizados na nuvem e no mar por intermédio de Moisés. O segundo evento é que eles participaram do manjar espiritual, o maná que Deus concedia a eles diariamente. E o terceiro é que eles beberam da fonte espiritual, se referindo à água que saiu da rocha, que era Jesus. Em resumo, os israelitas foram batizados e assim foram ingressados no povo de Deus e participaram da comunhão que é pertinente ao povo de Deus, comendo o pão e bebendo a água da vida. Mas, mesmo assim, Deus não se agradou da maioria deles. Versículo 5. Observe que o apóstolo Paulo está formando a base para o raciocínio de um mau uso da liberdade concedida por Deus ao ser humano. Pois, no versículo 6, ele afirma que todas essas coisas que ocorreram com os israelitas foram para servir de exemplo para que nós não venhamos desejar coisas más. E aqui ele se inclui no mandamento de Deus. E após esse alerta, ele exorta aos coríntios a fugirem de algumas atitudes que, à semelhança dos israelitas, os tornaria reprováveis. Primeiro, a idolatria. E ele utiliza a passagem que os israelitas aproveitaram a ausência de Moisés para construir um bezerro de ouro e diante desse bezerro festejaram. Versículo 7. Segundo, a imoralidade sexual. E ele faz referência à união dos israelitas com as moabitas através do mau conselho de Balaão. Versículo 8. Terceiro, não pôr o Senhor à prova. A passagem que ele utiliza é do momento em que se demonstraram relutantes em rodear a terra de Edom diante da recusa do rei que impediu eles passarem pelo meio, e ainda reclamaram do maná e da falta de água, e Deus enviou serpentes para os castigar. Versículo 9. Quarto, não murmureis. Possivelmente, a passagem que o apóstolo Paulo tinha em mente era a rebelião de Coré, Datã e Abiatã, que murmuraram contra a liderança de Moisés e foram engolidos vivos, e ainda muitos outros morreram por uma praga que Deus enviou. Versículo 10. Após mencionar todos esses erros cometidos pelo povo de Deus no passado, o apóstolo Paulo lembra novamente que essas histórias devem servir de advertência para nós que já estamos no fim dos tempos. Versículo 11. É importante mencionar que o fim dos tempos se iniciou com a vinda de Jesus e será consumado com o retorno dele. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo enfatiza nos versículos 12 e 13 que nenhum cristão, por mais forte que se considere, deve utilizar sua liberdade em Cristo para dar ocasião ao erro, pois todos estão sujeitos à queda. Versículo 12. E quando nos mantemos firmes no propósito divino, podemos mesmo assim sofrer algumas tentações, mas essas tentações são comuns a todos os seres humanos. Porém, nesses casos em que as tentações sobrevêm em nossas vidas, Deus também nos concederá o livramento junto com elas. Versículo 13. Por esse motivo, ele reafirma no versículo 14, fugir da idolatria. E com essa reafirmação, certamente o apóstolo Paulo estava falando aos fortes do capítulo 8, versículo 10, que se achavam no direito de visitar os templos e lá participarem dos banquetes oferecidos. E para humilhar aqueles que se achavam sábios demais, ele menciona no versículo 15 que essa exortação serviria apenas para os que realmente eram sábios. E agora que toda essa explanação de cuidado e zelo com a liberdade cristã foi exposta diante dos coríntios, o apóstolo Paulo dá o veredito sobre o não participar de banquete nos templos idólatras, nos versículos 16 ao 22. E ele inicia o raciocínio falando sobre a participação dos salvos na comunhão com o sangue e corpo de Cristo, e que o significado dessa participação nos torna um só com o Senhor, um mesmo e único pão e corpo em Cristo. E para fortalecer o raciocínio, ele utiliza a realidade espiritual que envolvia os sacrifícios da antiga aliança, onde o ofertante, juntamente com o sacerdote, participavam da celebração em comunhão com o Senhor. Versículo 18. E quando um cristão vai a um templo idólatra e participa da refeição junto com o ofertante e o sacerdote, este cristão está espiritualmente em comunhão com aquele ídolo. E mesmo que o ídolo nada é,
Ele, em sua representatividade, é um demônio, e o cristão, participando de um alimento oferecido a um ídolo, ele está participando da comunhão com os demônios a quem os ídolos representam. E um cristão não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, pois fazendo isso estaria provocando o Senhor, como os israelitas o fizeram. Versículos 20 ao 22. E para finalizar a questão da liberdade cristã em relação à refeição entre os coríntios, o apóstolo Paulo vai tornar totalmente nítido a exortação nos versículos 23 até o término do capítulo, onde ele utiliza novamente a frase comumente circulada entre os coríntios, que dizem ser todas as coisas lícitas, mas ele reitera afirmando nem todas as coisas convêm, assim como nem todas as coisas edificam, versículo 23, e condiciona a liberdade cristã individual no interesse em edificar o outro, versículo 24. E como ele já bateu o martelo, proibindo ao cristão ir ao templo comer junto com os idólatras, restou apenas esclarecer aos coríntios se deveriam ou não comprar carne e aceitar o convite de comer na casa com o vizinho. Nos versículos 25 e 26, ele deixa claro que o cristão deve comprar os alimentos no mercado sem se preocupar de onde tenha vindo aqueles alimentos, pois no real sentido foi o Senhor Deus quem nos concedeu todos os alimentos que existem na terra, e temos a bênção dele para consumi-los. Por esse motivo, o cristão não deveria perguntar aos vendedores qual era a origem do alimento. E para tranquilizar os irmãos que, mesmo sendo cristãos, tinham amigos idólatras, sobre a questão de aceitar ou não o convite de participar de um banquete na casa deles, o apóstolo Paulo deixa a critério do irmão ir ou não ir. E caso ele deseje ir, deve se comportar semelhante à sua ida ao mercado, sem perguntar de onde veio o alimento. Versículo 27. Mas o apóstolo Paulo ensina aos irmãos em Corinto que se alguém ali no banquete informar ao cristão que aquele tal alimento foi sacrificado ao ídolo, ele não deve comer por causa da consciência daquele que o informou. Versículos 28 e 29. E ele finaliza nos versículos 30 ao 33, tornando a nossa liberdade subjugada ao Evangelho e ao retorno em salvação de todos aqueles que nos circundam. De um modo geral, o apóstolo Paulo nos orienta a vivermos de um modo que em tudo tenhamos como princípio uma única coisa: buscar a glória de Deus na salvação de pessoas. Oh, que esse seja o grande alvo e objetivo da vida cristã. Que não venhamos desejar nada além da glória de Deus. Que não venhamos desejar nada além de conquistar pessoas para o reino de Deus. Ainda mais agora que nos aproximamos da volta do nosso grande Rei. Que em seu coração habite as verdades que hoje tivemos a oportunidade de aprender e que seja de tal forma implantada dentro dele que não venha restar dúvidas de que é o certo a ser feito. Amém? Até amanhã, querendo Deus.